Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast, em parceria com a Play Hits, essa máquina que está crescendo cada dia mais. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Gledson Rica, sexólogo, terapeuta de casais. Vamos falar dessa parceria da gente, que é a Líder Telecom, uma empresa de internet, a melhor do Brasil, viu? Não vamos esquecer disso. Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui. Pessoal, antes de começar, de chamar a convidada, eu queria pedir para vocês aquilo que a gente sempre pede, né? Compartilha, curte, comenta, manda para os inimigos, manda para as amigas. A gente sabe que esse canal aqui é para falar de sexo, é para falar de relacionamento, para tirar dúvidas de todo mundo que, de certa forma, tem dúvidas em qualquer área de sexual, beleza? Finalmente chegou a hora. Hoje vamos tirar aquelas dúvidas que nunca teve coragem de perguntar. Se você acha que amor e papelada não combinam, prepare-se para descobrir que dá sim para combinar, para proteger o coração e o bolso. No episódio de hoje, receberemos a nossa advogada, mestra, doutora em Direito, especialista em Direito das Mulheres, ela que vai explicar geral o que é um contrato de namoro com vocês e com as palmas fervorosas, Júlia Leonel. Obrigada! E aí, obrigada, Gledson, pelo convite. Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Simpatia em pessoa essa mulher. Júlia, de antemão, falar sobre contrato de namoro é uma coisa que é recente, nem puxei aqui ainda para começar a perguntar. É, super recente. Até muito recente, né? Tu tem ideia desde quando isso meio É porque que a surgiu? gente não tem muito costume, né? Na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de formalização das coisas, né? Tudo, sabe, muito de boca, que a gente fala, vou fazer isso de boca, combinasse como? De boca, sim. Pronto. Então, as pessoas não têm muito esse hábito. No entanto, quando a gente começa a mexer em bens, quando a gente está falando de pessoas que têm propriedade efetivamente, aí essa preocupação ela começou a surgir. E aí surgiu essa ideia do contrato de namoro. Então, vamos começar pelo começo, né? Primeiramente, o que é um contrato de namoro? É assim, Gledson, vê só. Todo mundo sabe o que é uma união estável, todo mundo sabe o que é um casamento, né? E aí, o que é que acontece? Por mais romantizado que isso seja, para o direito, a união estável e o casamento são contratos. E são contratos entre pessoas. Contratos que vão falar sobre os bens, né? Os bens e aí, eventualmente, filho, etc. Mas assim, o grande foco, aqui eu vou pensar no patrimônio. Então, o contrato de namoro, ele surge como sendo, é como se fosse uma formalização de dizer o que não se é. Olha, nós não estamos em união estável. Aqui é só uma relação de namoro. E aí, a ideia desse contrato de namoro é justamente dizer que como não é uma união estável, não é um casamento, obviamente, as pessoas só estão namorando. Então, esse é o objetivo do contrato de namoro. A diferença entre um e outro é só... Qual é a diferença? Patrimônio. Patrimônio. Porque o que é que acontece? Tanto na união estável, e aí eu vou ficar falando união estável, minha gente, porque o casamento é muito mais claro, né? Então, quando as pessoas se casam, efetivamente, existe uma certidão de casamento e etc. E na união estável, muitas vezes as pessoas estão em união estável, só que elas não registram essa união estável. Aí, quando finaliza, é que elas entram com a ação para reconhecimento e dissolução da união estável. Sim. E aí, a ideia desse contrato de namoro é justamente para que não se confundam essas relações, porque na união estável vai ter uma consequência. Digamos que eu e você, a gente esteja em união estável, certo? E aí a gente não definiu bem nada, a gente só tá em união estável. E aí a gente se separa. Só que aí no que a gente separou, a gente tem um podcast, a gente tem carros, a gente tem apartamento. E aí a gente vai judicializar, se não tiver um acordo entre a gente, mas a gente vai judicializar pedindo que a justiça resolva. Reconhece que a gente era um casal em união estável e separa os nossos bens numa divisão meio a meio. Porque se a gente não definiu nada, se compreende que é meio a meio. Então, no contrato de namoro, ele é feito justamente para que não haja essa divisão. A gente tá namorando, tem um namoro que é mais intenso, família vai, família vem, mas a gente só tá namorando. Então, se a gente separar, o teu é teu, o meu é meu. E se por um acaso eu for morar junto? Mesmo namorando, mesmo com contrato de namoro, eu for morar junto? Então, vê só. Isso é uma decisão importante que a gente tem no STF. O que é que ele disse?
Vê, hoje em dia, vocês sabem, antigamente a ideia de namoro era a pessoa tinha uma casa, aí ia lá, se encontrava, não sei o que lá, depois de cada um ia pra sua casa. Hoje em dia não é mais assim. Eu mesmo sou super intensa, meu filho. Com esse menino um dia, no outro dia já tá na minha casa. E aí, já tá lá, vivendo na minha casa. Eu sou intensa. E aí, essas intensidades, só que essas intensidades, elas não se confundem com a relação conjugal. Então, para o STF, ele entendeu que o fato das pessoas comungarem o mesmo domicílio, dividir o mesmo domicílio, não significa dizer que aquelas pessoas elas estão vivendo em união estável ou em união estável, né? Porque aí, digamos que seria o casamento informal. Então, elas não estariam vivendo em união estável. E aí, não necessariamente o fato da gente morar junto significa dizer que a gente está em união estável. Como também o fato da gente morar cada um em sua casa não significa que vai ser um obstáculo para comprovar que a gente tem união estável. Era isso que eu ia perguntar, porque eu já vi casos de, por exemplo, o cara que tu conheceu tá na tua casa e ele pediu comprar algo da Shopee, vamos dizer assim, chegar na casa dele algo, sei lá, via correio, ele com aquilo, ele pode comprovar que ele é morador da tua casa e aí partindo disso ser uma união estável. Então, vê só, é porque existem elementos, a gente chama de elemento objetivo e elemento subjetivo, certo? Para comprovar que tem união estável, a gente precisa de uma publicidade, então todo mundo deve conhecer. Então, se, por exemplo, se a gente namora às escondidas e tal... Né? Não rola. Olha, a gente se namora, deixa registro, registra sempre. Registrar é sempre muito importante. Mas, vê só, isso é uma cláusula, tipo assim, se eu quero namorar contigo, contrato de namoro e tem que ser, se eu quiser ser escondido, não pode. Não, pode, veja, entendam, o que a gente tá falando aqui é para um reconhecimento jurídico, entendesse? Porque, por exemplo, aí, na nossa regra de namoro, ninguém se mete, a gente define. É isso. Só que para um reconhecimento de união estável, entenda, união estável, minha gente, e o casamento nada mais é do que, é isso que eu tô falando, um contrato sobre patrimônio. Então, o Estado, ele só vai fazer essa intervenção, e é o que a gente vai brigar, por exemplo, com o Estado, ele não tinha que se meter, a não ser com relação ao patrimônio, né? Mas aí o Estado, além de se meter na relação do patrimônio, ele ainda se mete na questão da monogamia, né? Autorizando só relações monogâmicas, basicamente. Tem algum... Eu já não... Pode falar, porque eu já tenho várias coisas pra Você tem algum crime pra... Tem a bigamia do casamento, mas... Você tem algum crime pra quem trai, tipo assim... Não. Certeza. Absoluta. Tem, o crime que a gente vai ter é a bigamia, né? Quando a pessoa ela se casa 2 vezes. Mas se, por exemplo, eu sou casada no papel, como se diz, né? Casada com você no papel. E aí eu forjo uma situação e me caso no papel com o Paulinho, aí vai ter um problema de bigamia. Mas se, por exemplo, eu estou casada com você, mas eu tenho um caso com o Paulinho sem ser... escrito aí não é. É um problema, tá, pessoal? Porque é uma traição, afinal de contas. Acho que a única coisa que pode acontecer em relação a isso é em relação a união estável. Tipo, eu quero isso, quero indenização por causa disso. Aí pode alegar um advogado. Pode dizer assim, não, mas ela traiu, então ele traiu, não tem direito a nada. Será que... Não, hoje em dia não mais também, tá, meninas? Adultério. Porque muita... Adultério, esqueça isso, viu? Esqueça isso. Por quê, né? É isso. Não é que não seja errado e antiética, não. É errado porque se você tá numa relação que você se dispõe a ser monogâmico, então seja monogâmico. Isso. Também, se não tiver disposto, aí tem outro tipo de relação, não há problema nenhum nisso. O ponto muita gente acha que, porque antigamente era assim, a mulher deixou a casa. Eu inclusive, tive um caso muito sério desse, que foi uma mulher que ela estava sendo vítima de violência doméstica. E aí, ela foi orientada para um advogado a dizer, não deixe a casa, porque se você deixar a casa, isso vai respingar na partilha de bens. Isso não tem nada a ver. Isso é uma compreensão muito antiga do direito civil, que tinha a influência. A mulher deixou a casa por outro homem... O homem não, né, minha gente? Nem vou falar homem aqui, porque o homem sempre fez isso e o direito nunca respingou sobre ele. Era realmente sobre nós mulheres. Mas, então assim, não há nada que vá configurar em relação a isso, né? Em relação a patrimônio. O que pode acontecer é, você me expõe publicamente. A gente tá namorando, ou tá em união estável, ou tá casado, ou tá qualquer coisa, tá numa relação. E aí você tem uma traição, você me trai, só que você... Sei lá, essa situação dessa traição me coloca numa situação vexatória. Teve uma situação, não sei se tu lembra, que um cara, como a mulher dizia que ia fazer a unha. E aí, lembra disso? Eu lembro até o nome dela. Pronto, nossa senhora, eu fofoqueira ele. Aí veja, nesse sentido, apesar que naquele caso foi o cara que expôs a situação toda, mas digamos que tivesse sido ela.
Aí sim poderia gerar uma indenização, porque leva ele a uma situação vexatória. Mas assim, a traição em si... Explica melhor. Como é que, nessa situação aí, como é que seria? Ela expondo, como assim? Por exemplo, digamos que ela, além de ter traído ele, essa é a parte errada, né? Aí ela usa essa traição pra difamar esse cara. E aí acaba com a... Como é que eu posso dizer? Não quero dizer a palavra. Não era a honra que eu queria dizer, mas assim, com a imagem dele, enfim, todo mundo, ele vira realmente uma piada. Digamos assim. Aí sim ele pode, de fato, pedir, né, uma indenização em relação a isso. Como qualquer outra coisa que eu possa levar você a uma situação vexatória e acontecer isso, entendeu? A traição é só um elemento. Entendi. Como é esse contrato? Como ele é elaborado? Bem, não existe nenhuma regra para a elaboração desse contrato. E é até importante que, assim, o maior objetivo é eu dizer que eu não estou em união estável, né? Então, beleza, a gente pode até morar junto e tal, mas a gente não está em união estável e está lá estabelecido no contrato. Só que, digamos que a gente dissolve, acaba a nossa relação. E aí, além dos elementos objetivos, que eu nem acabei aqui de falar, que era a publicidade, sim, a continuidade, essa continuidade... A gente fala que é porque a pessoa tá lá, sempre com a outra, não sei o que lá. Tem um tempo, não? Não. É a durabilidade, que não tem um tempo. Antes a gente dizia que tinha que ser pelo menos 6 meses. Mas não, hoje é muito relativo. Uhum. Esses são os requisitos objetivos. Só que existe um requisito subjetivo, que é o que vai diferenciar o que a gente chama... Esses namoros com contrato, a gente chama de namoro qualificado. E a gente não, direito, chama de namoro qualificado. E a união estável. A diferença vai ser no requisito que a gente chama, no requisito subjetivo, que é a constituição de família. Enquanto no namoro qualificado, a gente um dia pode ser que a gente vire uma família, pode ser ou não. A ideia da união estável é que a gente vive propriamente como uma família. Tem o objetivo do ânimo de constituir família. Só que essa é uma visão, assim, do direito, né? É uma linha muito tênue. Você há de convir. Mas, enfim, basicamente, né? As regras. Você não tem regra definida. A gente só tem que entender qual é o objetivo desse contrato. Que seria, no caso, dizer que não se trata de uma união estável para não refletir futuramente nos bens. Mas se, para o direito, a gente fez contrato de namoro, tudo certinho, viveu nossa vida. Acabamos. Eu falo, não. Mas mesmo aquele contrato ali, a gente tendo feito contrato de namoro, a nossa vida era uma vida em união estável. Aí a gente vai e recorre ao judiciário. Eu, né, recorro ao judiciário. Falo, olha, de jeito nenhum. Eu vivia com ele como se fosse a companheira dele. Não era uma namorada só, era uma companheira. A gente vivia em relação de família. Aí eu judicializo. Aí o que é que o judiciário vai observar? Tinha os critérios objetivos, beleza. E também tinha um critério subjetivo, que era esse ânimos de família. Então, aquele contrato não vai ter validade nenhuma. Era isso que eu ia perguntar. Não vai ter validade nenhuma. Se durante esse contrato de namoro, os dois, sei lá, filhos e tal, e levantarem uma empresa, fizerem várias coisas juntos, né, em casal, como fica esse contrato de namoro? Exato, ele não tem validade. E aí ele perde a validade. Perde a validade. Até porque é isso, né? Essa ideia é como se fosse para você se assegurar, mas o que vai comprovar não é um papel. O que vai comprovar é a sua vivência, entendeu? E é para você se assegurar do que já tem, não do que vai ter. Exatamente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você até pode se assegurar do que você já tem, mas, por exemplo, do que você vai ter. Por exemplo, digamos, a gente tá namorando. Aí a gente constitui família. A gente não quer dividir nada. Então, a gente vai lá no cartório, união estável com separação total de bens. Tu tem o teu, tem o meu, que a gente fizer junto. Só se foi... Vamos levantar ela aqui. O que a gente tiver junto, segue junto. Se a gente quiser, por exemplo, vamos fazer um podcast, Gledson, bora. Unir sociedade, beleza. Se a gente um dia acabar, aí ou a gente tem a maturidade de continuar junto, esse programa dá certo, isso aqui junto, não. A gente quer separar. Divide no contrato de sociedade. Entendeu? É mais ou menos dessa forma. Validade jurídica. A validade jurídica é isso. Vai depender do caso concreto. Se, de fato, você... Aquela situação ali, o direito só vai se meter nessa parte do patrimônio, tá? Não vai se meter. Porque, por exemplo, teve um contrato, a gente tava lá no escritório semana passada, inclusive, falando sobre isso. Foi uma coincidência. E aí, uma menina foi e falou, minha gente, fulaninho fez um contrato de namoro pra mim. Aí eu, que mentira.
Por quê? Veja, eu vejo contrato de namoro, mas realmente, né, focando nessa questão de patrimônio. Então, quem não tem patrimônio, não tem muito sentido você fazer isso não, entendeu? Perda de tempo. Aí, e o contrato deles era exatamente isso. Ele também é estudante de direito, e aí ele fez um contrato. Só que aí o contrato era só dizendo cláusulas de que ela deveria... Era bizarro o contrato. Ela deveria servir a ele sexualmente. Ele sempre devia satisfazer ela. Ué, bizarrice nesse sentido. Que se tivesse traição, haveria uma punição. Mas essa punição teria que ser acordada pelos dois. Veja, o direito não vai se meter nisso. Existe alguma coisa que o direito pode, assim, meter a mão e dizer, não, isso aqui realmente é anti, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse negócio do sexo, ele é bem... Chega a ser um estupro, né? Vamos dizer isso. assim. Ah, você se assinar aqui, você tem que transar comigo todos os dias. E que até onde isso pode ir, né? Por exemplo, eu já vi histórias de contrato de você não pode emagrecer. A mulher era mais cheinha e o cara não queria que ela emagrecesse. Vê a loucura. Você não pode pintar o cabelo de preto. E você. E até que ponto isso pode chegar? E até que ponto o judiciário pode meter a mão e dizer assim, realmente isso aqui é loucura. Veja, veja, aquela coisa, né? O contrato, ele vai ser, quando a gente está estabelecendo como é que vai ser a nossa relação, a gente quer formalizar essa relação, existe uma lei maior, né? Que é a nossa Constituição, que são as nossas legislações abaixo da Constituição. Então, nada disso pode ser maior do que o que está, por exemplo, na Constituição Federal. Então, vamos pensar na Constituição, direitos humanos, direitos fundamentais. Um contrato, por isso que eu falei que era um contrato bizarro, porque é isso. Como é que, se eu falo, a mulher tem que me servir sexualmente? Veja, isso é uma ideia que ela remete exatamente ao que você falou, estupro, né? Então, não é à toa que hoje tantas mulheres, elas ainda têm a cabeça que, pelo fato de elas estarem no casamento, embora, porque é isso, hoje, esses contratos, eles só externalizam, isso aí eu tô falando para além da questão patrimonial, eles só externalizam as relações heteronormativas, como elas historicamente foram colocadas, sim, né? Então, por exemplo, ninguém precisava... Não está escrito numa certidão de casamento que uma mulher ela deve servir ao marido sexualmente. Tá escrito na Bíblia. No entanto, está escrito na Bíblia, é dito silenciosamente pela sociedade. Até hoje, a gente está em 2024, é muito difícil para uma mulher que é casada, ela se compreender como vítima de um estupro dentro da relação dela. Né? É muito difícil para o judiciário reconhecer que aquele marido, ele é um sujeito estuprador. Então, para além dessas questões, né, que a gente... Estou falando aqui brincando, mas que são extremamente sérias, esses contratos de namoro, muitas vezes, eles têm cláusulas que jamais, se eles fossem levados para o judiciário, jamais eles seriam levados em consideração. As pessoas, elas acham que o fato... a gente fez um contrato aqui, eu assinei, pronto, agora aqui, isso aqui é lei e nada importa, porque você assinou. Não tem nada a ver. Se você... Primeiro que se é um contrato que tem cláusula abusiva nesse sentido, ele nem vai ter validade nenhuma. Mas ainda que todas as outras cláusulas, né, digamos que essa questão do patrimônio tivesse bem constituída e tivessem outras cláusulas que elas ferem diretamente os direitos fundamentais, então obviamente que isso não teria validade jurídica alguma, entendeu? As pessoas confundem muito essa história de depois que casa, né, religiosamente falando, que a mulher, realmente o corpo da mulher é do homem, tá. E aí as pessoas misturam isso. Tem dia que você não quer, tanto o homem quanto a mulher. E tem aquela mulher que não quer nunca, tá? Essa mulher que não quer nunca, talvez, separar seja a melhor opção. Porque não querer nunca, o cara... Uma hora o cara vai querer. Então, aquilo vai ser estupro de algo que ela meio que assinou na hora do casamento. Algo religioso. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Eu não querer uma vez ou outra, beleza, tranquilo. Tanto o homem também. Mas nunca... E aí, é o que você... Por isso que existe tanta briga com a parte religiosa, né? Que, o corpo da mulher é do homem. Tá, mas tem dias que ela não quer e tá tudo certo. E sempre ela não quer. Como é que vai ser? Você separa ou só separa com a traição? Essa briga religiosa é o que pega, sabe? E esse contrato de namoro encaixa, essa parte desse contrato encaixa perfeitamente. Tipo, você vai ter relações comigo, 3 vezes na semana. Caralho, tem hora que a mulher não quer nem olhar pra cara do cara uma vez na semana. Imagina transar 3 vezes na semana. Entendeu? Não, total. Mas é isso, assim,
Só uma coisa, tá, Gladson? Porque eu sou muito chata. Mas o corpo da mulher é da mulher e o corpo do cara é do cara. Então, assim, mas se uma mulher... Tá falando, não, tá escrito, tá falando da Bíblia, né? Numa perspectiva bíblica. Isso. Mas, enfim, por mais que você tenha essa perspectiva bíblica e aí cada um com sua religião, a gente não tem nenhum interesse em se meter nisso. Mas eu tô falando da gente se respeitar quanto sujeito, né? Veja, se você... Em nenhum momento, porque, óbvio, tem situações em que você não quer sexo porque você tá com problema, porque você tá com problema com o outro, enfim. Se você nunca quer sexo, aí eu aconselharia procurar Gladson de repente, né? Gostei desse marketing. Procura pra saber o que é que tá acontecendo, amiga. Até porque nós, mulheres, a gente não... É isso. Como existe essa lógica da satisfação do homem, o sexo, ele parece ser uma coisa chata quando a perspectiva é satisfação só do outro. Né? Então, como muitas mulheres, elas ainda carregam essa ideia. E os homens, por sua vez, eles se comportam dentro dessa ideia, né? De aquela mulher do casamento, aquela mulher, ele vai ter relação para ter filho. Ou vai ter uma relação, sei lá, papai e mamãe, só pra... E ainda tem essa coisa que o homem fala, né? Mulher que casa, mulher que dá pra casar e mulher que só dá pra cama. Assim. Isso. Rola muito isso. Total, mas é porque é isso, né? A liberdade do corpo, essa questão da sexualidade da gente, ela tá muito associada ao controle do corpo, né? O direito, ele é um instrumento extremamente importante para controlar o corpo das mulheres ao longo da história. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, no nosso código, o cara que estuprasse uma mulher e ele eventualmente pagasse um dote para a família, ele seria perdoado, porque a ideia do estupro nunca foi uma ideia de proteger o corpo da mulher, era proteger uma propriedade, uma parte da propriedade do homem, né? Nossos corpos sempre foram vistos como propriedade desse homem. Então, é como se quando um outro homem viola o meu corpo, ele não está me violando, ele está violando o namorado que eu tivesse, marido que eu tivesse. Como não tenho namorado nem marido, ele tá violando o meu pai. Então, é esse corpo que, enfim, que pertence, essa parte dessa propriedade que pertence ao cara, né? Então... Já que a gente tá nesse assunto, caso uma mulher, ela se sinta violada dentro do casamento mesmo, e sabe que isso aí é muito difícil de perceber, né? A gente... Tem mulher que leva muito tempo, às vezes, a vida toda. Quando ela acaba, ela diz, será que eu era abusada? Não sabia. O que é que ela deve perceber? O que é que ela deve... Pra onde ela deve ir? Primeiro, estranhamente, eu acho que é muito importante... É mais importante, eu acho, que essas mulheres ouvirem advogados e advogadas dessa área compreenderem um pouco mais sobre sexo, assim. Porque essa compreensão de sexo que a gente tem, que é uma compreensão extremamente limitada... enfim, ainda é um tabu a gente falar sobre sexo e etc. Como a gente tem essa visão muito limitada, a gente não sabe o que é prazer. A gente não sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E muitas vezes a gente sente na obrigação de estar satisfazendo aquele cara porque ele é nosso marido, porque ele é nosso namorado e ele gosta de determinado ato que eu não sinto prazer algum naquilo. Ou ele não me estimula para sentir prazer. Então, qualquer coisa que de alguma forma me atormente porque eu não estou fazendo aquilo. E aí, óbvio, minha gente, que eu não tô falando... às vezes você faz uma coisa ou outra pra agradar o cara, claro, você gosta, isso. Você tem... Enfim. Mas até nisso, você sente uma satisfação naquilo. Você sente um prazer naquilo. Então, tá vinculado, de certa forma, a você também. Eu não tô fazendo aquilo pra lhe satisfazer, mas na medida que eu faço pra lhe satisfazer, eu estou me violando. Então, quando a mulher, ela sente... E eu acho que a gente sente, acho que a gente sabe, que a gente tá sendo violada, que a gente tá fazendo aquilo sem querer, e a gente não tem um espaço para diálogo, porque muitas vezes é isso também. Sim. Muitas vezes a gente tá fazendo alguma coisa que a gente não quer, mas tem um espaço para troca, sabe? Dizer, ó, não gosto disso, bora fazer assim, bora fazer daquele jeito. Às vezes é só isso, só uma questão realmente de ajuste, mais uma vez. Gladson aqui diálogo. Para mediar essa situação de vocês antes de chegar até mim. Que não chegue, não. Que não chegue em mim, porque quando chega aqui, aí a situação já tá... A situação já tá... É muito difícil voltar, né? Geralmente, quando chega pra mim, é porque já chegou naquela compreensão de violência, e nessa questão de violência, é porque não há espaço pra diálogo. Realmente, o espaço sexual, o espaço da cama, e aí... Usando metaforicamente a cama, né? O espaço da cama, ele é um espaço de imposição de violência, de uma imposição de domínio, né?
E aí é isso. Toda vez que você sente que você não pode falar, que você não pode fazer, que você não pode dizer não, a gente tá dentro de uma situação de violência. E é muito perigoso. Como tu vem falando isso aí, agora a gente vai lembrando. Quando a mulher, ela repete todo homem é safado, todo homem trai. Cuidado com o que você fala. Porque isso pode entrar como uma pessoa comum. É comum o homem fazer isso. Se é comum o homem fazer isso, é comum eu aceitar isso. Então, quando você repete isso é muito normal, né? Se existe essa palavra normal no meio do relacionamento. Então, cuidado com o que tu fala e o que deseja. É mais ou menos isso. Agora, vamos voltar pro... Vamos voltar para o contrato? Aqui, a gente existe uma falta de romantismo, Júlia? Tu acha que existe... Não. Tipo, praticidade e romantismo, diferença... Olha, eu sou muito... Minha gente, veja, eu já falei aqui que eu sou intensa. Também sou romântica, sou apaixonada. Falei hoje, porém, até postei um memezinho desse negócio de paixão hoje. Foi? Que a sorte das minhas amigas é que eu não tô saindo. Porque quando eu saio, a cada 15 dias, eu tô super apaixonada pelo amor da minha vida. Mas o fato de você ser emocionada... Sim. Não significa dizer que você não pode ser prática. Porque, veja, meu querido, enquanto a gente tá junto, a gente divide o que a gente quiser, tá tudo certo. Mas quando a gente separar, vê que estresse. Minha gente, vocês, as advogadas que atuam na área de família, os advogados, e as pessoas que já passaram por um divórcio, sabem, é uma média de 3 anos pra você separar bem. Aí você fica 3 anos vinculado a uma pessoa que você poderia até ter uma relação boa. Às vezes você até poderia voltar a ter uma relação boa, mas tá ali brigando por bem. E aí acaba que vocês não conseguem nem restabelecer um mínimo de respeito entre as partes. Ou a gente acaba se odiando e eu não consigo superar esse meu ódio porque eu tenho que ficar encarando um processo. E toda vez que esse processo tem uma movimentação, meu ódio só cresce. Então, as pessoas falam, eu sempre aconselho. Um amigo meu ligou agora pra mim, ele tá num cruzeiro. Ele falou, não, Maju, tô querendo fazer aqui um contrato, mas um contrato simples, de união estável. Aí eu falei, certo, amigo, ó, coloca aí no contrato, separação total de bens. Não, mas eu também não queria que ela se Não, meu querido, separação total de bens, eu não tô falando que eu não confio em você, eu não tô falando nada. Até porque, como eu disse, se você quiser construir alguma coisa conjunta, ou se você quiser comprar alguma coisa, os dois, isso não invalida. Fica muito claro, a gente vai comprar isso aqui, tantos por cento é teu, tantos por cento é meu, igual na empresa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Muita gente não sabe o que é união, separação total, separação universal, separação... Quais são? Antes a gente tinha... Hoje em dia não se faz mais isso, tá? A universal de bens, que era... tudo da vida toda, de antes pra frente, tudo é misturado. Hoje em dia a gente trabalha basicamente com 2 regimes, que é o parcial, que aí a gente casa e o que tem antes da gente se casar, ou da união estável, antes é teu e o que era meu, era meu. Sim. Mas o que a gente constrói a partir daqui, o que a gente constrói, quando eu falo que a gente constrói, não é o que tá no nosso nome não, viu? Porque, por exemplo, a gente casou hoje, comprei um carro, o carro tá no meu nome. Se for parcial, quando acabar, o carro é dos dois. Tá entendendo que é muito mais prático a separação total de bens, porque aí eu compro o meu carro com o meu dinheiro, aí acabou o casamento. O carro é meu amor. Você fica com o seu carro, eu fico com o meu, tá tudo certo. E aí entra a pergunta, romantismo, praticidade, será que... Ou a próxima pergunta, que seria assim, desconfiança ou prevenção? Prevenção não é questão de desconfiança, não. Tu vai fazer um contrato de empresa, tu vai fazer uma sociedade. Não vai estar lá, não é um contrato. Quanto é que entra pra cada um? Aí é porque desconfia? Eu sempre falo sobre isso, relacionamento é uma empresa. Minha gente, por mais romântico que a gente seja, quando você acaba, não, mas a gente não vai acabar nunca, tudo bem, eu espero. Mas se você acabar um dia, se acabar, cada um vai pro seu lado, com as suas coisinhas, entendeu? Tu só vai pagar um advogado, viu o que eu tô te dizendo? Tu só vai pagar um advogado pra entrar lá, peticionar uma coisinha bem simples, uma homologaçãozinha de dissolução ou de divórcio. Separação, assim, bem tranquila. Agora, se tu tiver bens pra separar aqui, ó, pelo menos 10% vai ficar com o teu advogado. Vê que negócio. Isso é parcial. A parcial na separação. E a outra é qual? A separação total. Total, que 0 pra cada. Cada um vai pro seu lado e... Com as coisas, cada um com seu nome. Entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, se eu e você, mesmo na separação total, a gente comprou um apartamento junto, aí, metade, a gente fez esse contrato. Que era, eu pago 50%, tu paga 50%. Contrato, né? Tem de tudo que você vai comprar, entendeu? Você vai financiar um apartamento, vai comprar um carro, enfim. Ou seja, o universal não existe mais. Na verdade, não é que não exista mais, mas é porque hoje se evita porque antes, tudo que você tinha antes era mais comum. A universal, antigamente, era o que as pessoas
pressupunham, assim, né? Que tinha que ser universal, porque aí o que era antes, que depois, e enfim. Aí compartilhava tudo. Hoje em dia não se usa mais. Mas ainda tem. Tem. Mas aí não se usa mais. É como se fosse um atestado, né, velho? Às vezes tem um casamento de alguém que é mais velho que o outro, a gente vai casar na Universal e tudo meu vai ficar tudo. E, inclusive, pode até rolar algum crime em relação a isso. Tem muito dessas coisas, né? Na verdade, tem muito de estelionato sentimental. Tava até falando hoje com a mulher, porque o cara comprou um carro e ele colocou no nome de outra pessoa o carro. Pra quê? Pra na separação não entrar o nome dela, entendesse? Isso é crime. Não, isso não é crime. Veja, a priori não há um crime. Sim. A não ser que eu consiga vincular isso a um crime de violência patrimonial. No caso da violência doméstica, entendeu? Que aí eu tava tentando ver por esse lado, assim. Eu tô tentando fazer esse link em relação à violência patrimonial. Porque muita gente faz isso. Aí o povo pensa, ai não, mas deixa ele fazer, porque se acontecer alguma coisa, aí tá no nome da outra pessoa. A gente tem uma empresa, a gente quer... Mas minha filha, se separar, vai ser BO pra você conseguir colocar, descaracterizar que tá no nome da outra pessoa porque tá no nome de outra pessoa e não é dele propriamente, entendeu? Então, dá muito trabalho. Quais são os maiores mitos e verdades? Porque, assim, muito se fala, como é um assunto muito novo, né, Júlia? Muito se fala e pouco se sabe. Pouco mesmo. Eu acho que especialista no assunto, as pessoas que me acompanham sabem que existe uma diferença, não foi, Paulinho? Umas 3 semanas de uma entrevista para outra. E eu procurando alguém me falar sobre isso. Até que me indicaram o nome da referência do Brasil. Que é... Então, assim, o que a gente pode ver? Ah, não, isso aí é mito, isso aí é realmente verdade, o que falam. O que é que tu mais vê? Assim, desses contratos, a pior ideia, minha gente, é porque o fato de estar escrito no contrato, mais uma vez, a parte patrimonial acho que ficou clara, né? Mas um dos principais mitos é que se tiver lá no contrato que o cara, se ele trair, ou se a mulher trair, enfim, se tiver traição, vai haver uma multa, pagamento de multa, vai haver algum tipo de punição, como se isso aqui fosse suficiente para a pessoa não trair. Quando, na verdade, a gente sabe que não é o fato de estar no papel que vai fazer com que a pessoa traia ou não traia. Um outro elemento também. Tem um jogador, Hendrick. Pronto, ele no podcast, ele falou que ele tinha feito um contrato de namoro de celular. Foi, ele não formalizou. Não. Sim, mas veja, o fato de a gente ter formalizado no cartório, né? Porque o indicado é que se você for fazer um contrato de namoro ou um contrato de qualquer coisa, você formalize, né? Torne aquilo ali público, né? Você vai lá no cartório de notas e faz o registro público daquilo. Mas pode ser que não aconteça. Pode ser que você faça um contrato que não vá para registro público. Então, não vale de nada. Tem validade. Tem validade. Hoje em dia a gente reconhece que tem validade. Por que é cartório? Veja, porque no cartório eu não preciso comprovar mais nada. Aquilo ali passa a ser um título. Tem fé. Entendi. Porque a minha assinatura foi verificada com a sua. E quando a gente não tem isso formalizado, aí é uma burocracia, exatamente. É tipo, exemplo, eu não fiz um contrato de honorário com um cliente, certo? O cliente não me pagou. Aí eu tive que judicializar contra esse cliente. Porque eu tinha feito um contrato com ele, mas tinha um contrato tácito. Como é que o judiciário vai saber? Aí eu tive que pegar as conversas de WhatsApp, eu tive que pegar as petições que eu tinha feito, blá, 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 blá. Se eu tivesse um contrato, aí era muito mais fácil. Mais fácil e rápido. E rápido. Mas por que você não fez contrato? É amadorismo, minha gente, porque sempre acontece. Sim, enfim, voltando. Então, as pessoas, elas acham que o fato de estar no contrato torna a coisa mais séria. Eu acho que esse é o maior mito, entendeu? Nesse de Hendrick tinha uma cláusula que eu achei engraçada também, que era: em todas as situações você tem que falar eu te amo. Isso, é muito a ideia de que precisa estar num papel, eu preciso formalizar de alguma forma para que aquelas coisas elas andem. Óbvio que as relações, quanto mais claras e quanto mais a gente dispuser até onde eu quero ir, até onde você quer ir, e a gente for dialogando sobre isso, mais chance as relações elas têm de dar certo. Não só a relação de namoro, como qualquer tipo de relação. Agora, não é o fato de estar escrito que vai garantir que aquela pessoa cumpra, que vai garantir que vai dar seriedade à relação, ou que vai tirar a seriedade da relação, entendeu? Porque, como eu disse, você fez um contrato de namoro para justificar que você não está em união estável. No entanto, você consegue comprovar juridicamente que você vive em união estável, aquele contrato não vai ter validade nenhuma.
Então, aqueles bens, eles vão ter que ser compartilhados, já que não foi estabelecido nenhum tipo de regime. Porque quando não se estabelece regime, se compreende que é o regime parcial de bens. E aí, de separação parcial. E aí, o que eu indico é, primeiro, esse contrato de casamento, ele não vai ter validade nesse sentido, não vai garantir, né, que a formalidade toda. E se você percebe que você está vivendo numa relação que configure uma união estável, né, que as pessoas, elas identifiquem aquela outra como esposa, companheira, não fala a palavra namorada, por exemplo, porque esse namorada é como se fosse um degrau de abaixo, né? Abaixo. A história lá de Davi, né? Isso. Tá se conhecendo. Então, pronto. Se você acha que você tá indo pra uma união estável, aí você vai lá no cartório com ela. É isso, as pessoas estão tendo muito medo. Ai, mas se eu vou no cartório, vai ser uma união estável. Mas precisa de advogado para ir no Não. cartório. Só ir no cartório, ó, o pessoal vai fazer um contrato aqui. Veja, o ideal é que você tenha um advogado. Por que eu sempre indico ter um advogado? Pelas cláusulas. Por exemplo, esse menino que tinha me procurado, esse colega que estava no cruzeiro, ele tinha feito um contrato, que era um contrato que não ia ter validade nenhuma. Ele só ia gastar para fazer reconhecimento de firma, que era o reconhecimento das assinaturas, mas não ia ter validade jurídica nenhuma. Por quê? Porque era um contrato de união estável, em que o objetivo dele era para compartilhar um local que eles dormem no navio. Eles trabalham no navio, esses dois. E aí que eles dormem no navio, mas não estabelecia, por exemplo, ali o regime de bens entre eles. Então, caso eles viessem a dissolver essa relação, ia precisar ter o desfazimento dessa união estável, formalmente, e ia ser feita a partilha de bens. Então, assim, no modelo parcial, né? Já que não tinha previsão lá. Então, o indicado é sempre quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente contrata, a gente tem um advogado para estabelecer as cláusulas, chegar no cartório e fazer reconhecimento, entendeu? É basicamente isso. Mas precisar, não precisa. Não precisa, não é uma norma. Não. É exatamente isso. A outra pergunta seria essa. É necessário, enfim, se o relacionamento acabar, o contrato tem efeito? Não, vai ter efeito nesse sentido, né? Da partilha de bens. Pra configurar que não. É burocrático pra desfazer? Não, você vai no cartório e desfaz. Se não quiser desfazer? Não quiser. Não tem mais isso, né? Hoje em dia também, o povo também pensa isso. Em relação a casamento mesmo. Isso, fulano não quer. Problema dele. Graças a Deus, hoje em dia, a gente não tem que comprovar nada de divórcio. É só dizer que a pessoa não tem mais vontade e acabou. Agora, o que é sempre importante? Em tudo nessa vida, viu? Deixe registrado. Acabou. Pronto, deixa a mensagenzinha lá registrada, porque aí depois, se aquela pessoa quiser reivindicar. Teve um caso em São Paulo, eu acho, que um cara, ele tinha um contrato de namoro com uma mulher, e essa mulher morreu. E aí ele foi reivindicar a pensão dessa mulher, depois que ela tinha morrido, não sei o que lá. E aí, o STJ se pronunciou dizendo que tinha um contrato de namoro. Não era porque existia o contrato de namoro que ele não ia receber a pensão, mas era porque todo mundo que convivia com eles, embora soubesse que eles dividiam a casa, eles não tinham um ânimo de família, assim, não configurava ali uma família. Era uma relação de namoro. Isso estava muito bem claro, embora tivesse contrato de namoro. E aí o STJ, ele diz, olha, não é porque existe contrato de namoro que a gente não vai considerar ele não poder receber pensão, ele ser considerado um companheiro, né? No caso de uma união estável. É porque, de fato, a forma que eles conviviam não configurava uma relação familiar. E aí, por isso, ele não vai ter direito a essa pensão. Então, é muito nesse sentido. E com relação a terminar e você ter uma prova, é porque nunca se sabe. Hoje em dia, do mesmo jeito que as pessoas estão buscando mais essa formalização, o distrato dessa formalização, ou é simples, você vai lá no cartório e desfaz, que é super tranquilo. Mesma coisa, união estável. Se não tiver filho menor, né? Eu lembro que antigamente as pessoas queriam se separar, outra pessoa não queria assinar e era uma confusão. Era. Não conseguia casar de novo. Como é hoje em dia? Não, hoje em dia é super tranquilo. Mas é isso, se não for com bem. Porque com bem demora demais. Apesar que a gente teve uma audiência agora. E aí um casal, eles já são 2 idosos. Mas eles vêm de um desgaste emocional muito grande. Aí o cara, na hora da audiência, falou assim: Excelência, pelo amor de Deus, me dê o divórcio, pelo menos. Eu quero sair aqui hoje com esse papel do divórcio. Aí o juiz falou assim: bem, não vou esperar fazer a partilha para poder dar o divórcio. Aí deu o divórcio lá na hora, pra gente averbar no cartório e pronto. E a partilha segue. É rolo em cima de rolo. Quais são as implicações legais e o que não houver, né?
Quais são as implicações legais se não houver um contrato de namoro? Nenhuma implicação legal, propriamente dita, assim, porque é isso. Se você se configurar a relação de união estável, independente de uma coisa ou de outra, não ache que o fato de você não morar junto não pode configurar uma união estável, do mesmo jeito que o fato de morarem juntos vai configurar uma união estável. Teve um caso meu que eu configurei a união estável, pedi reconhecimento por morte também. O cara tava preso, e aí a mulher tirou a cadeia dele. Tirar a cadeia, minha gente, é quando o cara tá preso. Aí... Começou o linguajar de criminalista. Não, começou o linguajar de criminalista. Quem tá na cadeia, né? Isso, tenho que melhorar essa minha linguagem, realmente. Ó, mas aí a mulher vai lá e, enquanto o cara tá preso, ela vai lá fazer as visitas íntimas e faz a visita íntima, ou então dá o dinheiro para o cara. Enfim, tirar a cadeia é quem tá segurando o B.O. enquanto o cara tá preso. Sim. E aí, ela tinha carteirinha, porque para você entrar no presídio para fazer visita íntima, você tem que ter uma carteirinha. E aí eu anexei no processo essa carteirinha, que era a única prova que eu tinha, porque eles começaram um relacionamento quando ele já estava lá dentro. Peguei essa carteirinha de união estável, inclusive eles tinham fizeram um filho e etc, etc, enquanto ele estava preso. E foi a minha prova para configuração de união estável. Minha mente agora fez assim. A quantidade de perguntas que eu queria fazer em relação a isso é muita coisa. Tem muita coisa disso, né? De pessoas que começam a se envolver na cadeia. Ai, minha gente, é comum. Tu acredita? Acredito. É comum. Não, por quê? Porque tem um fetiche. Tem, inclusive, esse fetiche é o mesmo fetiche de policial, é o mesmo fetiche de... farda, né? Ser protegida, sabe? Por mais que seja um bandido. Ah, sim, é. Sei lá. Não. O cara nem é bandido, só o cara fez alguma besteira, tá? Mas, enfim, é o tesão do... Aí entra numa esfera que realmente... Que aí Freud falava lá atrás sobre sadismo e... Uhum. Justamente as pessoas que gostam de bater desde criança, e as pessoas que, por exemplo, uma criança que afogava um cachorrinho na água, e as pessoas que gostavam de apanhar. Aquela criança que apanha dos pais e fica com ar de riso. Tipo, isso é uma coisa, segundo Freud, da infância, não tem nada a ver com a vida adulta. E isso perdura até... Né? E quando você se vê numa situação como essa, envolvida com um cara dentro da cadeia, um policial, que existe muita fama de policial faz e acontece, pelo amor de Deus, pessoal. Pessoal, policial, Uber, uma galera que... personal, galera que tem uma fama. Então, tem essa história de sentir protegida, né? Eu acho que existe essa questão do sentir protegida geral, assim. Acho que nós mulheres, nós somos educadas a termos relações que reproduzam um pouco a paternidade, né? Sim. Então, eu quero um homem que me proteja e etc, etc. Com relação a essa questão do preso, né? Do cara preso e tal, daquele estereótipo, não sei o que lá. Tem um pouco a questão da desenvoltura, digamos, por assim dizer. Mas de um cara que... Você acha que nesses trap, as músicas, a gente entende muito, assim, essa parte sexual. Sim. Que são caras que, ao mesmo tempo, eles vão estar querendo satisfazer aquela mulher. E existe todo um misticismo em relação a isso também, né? Que vai estar satisfazendo aquela mulher e vai colocar aquela mulher, tipo, vai botar ouro naquela mulher e vai colocar as iniciais dele nela e não sei o que lá. E as projeções também que essas mulheres vão fazer. Porque não são todas as mulheres que vão tirar a cadeia de um preso, assim. A gente tá falando de mulheres, muitas vezes elas conhecem esses caras, porque tem coisa que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas... Enfim, prostituição dentro de presídio. Muitas conhecem desse jeito, entendeu? Então, conhece, se apaixona, e aí ela vai deixar de ser prostituta, e aí vai viver o relacionamento com o cara. Então... há muito a projeção, né? Do tipo de cara que eu percebo e que eu passo a admirar. Então, aquele cara que ele é de algum comando, aquele cara que, enfim, ele tem uma performance de autoridade dentro daquele espaço que ele ocupa. E aí, essa autoridade, ela, mais uma vez, se associa à figura do pai. Mas aí também já tô entrando numa esfera que eu nem tenho propriedade pra falar, mas... Mas é isso. Mas é só de uma análise muito rasteira. E aí, ela vai se associar, né? Aquela figura da autoridade e a gente vai se apegar a ela.
óbvio, minha gente, que isso não é um processo de consciente, assim. Não é um processo que conscientemente, estou buscando meu pai nas relações. Não é um processo consciente. Do mesmo jeito os homens buscarem as mães. Não é um processo consciente. É um processo da inconsciência, assim, de construção e etc. Então, uma das perspectivas que a gente poderia abordar, né, que aí vem a criminologia crítica, junto com a psicanálise, etc., dentro dessas relações que são constituídas dentro dos presídios, seria essa. Diferente, por exemplo, do que acontece com mulher. Mulher é completamente abandonada no sistema prisional. Inclusive, muitas mulheres, elas passam a ter relações homoafetivas dentro das celas, não é porque... E aí, quando elas saem de lá, elas voltam a ter uma vida heterossexual. Mas é por uma questão de necessidade sexual. De terem sido abandonadas dentro das unidades. Os caras, eles não são fiéis para tirar a cadeia delas. Enfim, e elas ficam lá abandonadas. E aí, elas vão se satisfazer sexualmente, muitas vezes, umas com as outras. A gente acabou de ter uma aula de complexo de Édipo. Eu deixei ela falar bem muito. E o que ficou na minha cabeça foi a desenvoltura. O que quer dizer isso? Às vezes elas querem, claro, o poder, mas existe uma desenvoltura nesse pessoal. O que tu quis dizer com isso? Eu quis dizer, assim, um jeito... Como é que eu posso dizer? Mas assim, sexualmente falando ou desenvoltura na vida? Não, na vida não. No sexo. Na cabeça deles, esses caras têm uma performance perfeita no sexo. Uma performance melhor. Não, mas eu nem tô falando. Eu nem tô falando de uma performance violenta. Assim, nem tô querendo violenta positiva. Não violência positiva, não sei como é que eu posso falar. Mas é tipo assim, um sexo um pouco mais selvagem. Não era nem esse o mérito que eu estava entrando, mas é uma perspectiva também. Era... Muito bom. Ah, você destituída da ordem. A parte querendo se ajeitar, que é melhor. Ai, meu Deus do céu. Mas uma ótima advogada. Que advogada formal que você chamou. Mas é muito a desenvoltura daquele sujeito, assim. Por exemplo, eu não sabia disso, fiquei muito impressionada quando eu soube que tem gente que compra a tornozeleira eletrônica, forja uma tornozeleira eletrônica pra fingir que tem uma tornozeleira eletrônica. Porque as mulheres gostam de homens com tornozeleira eletrônica. Mas, mais uma vez, é muito uma perspectiva... Porque aí a gente vai entrando numa questão muito profunda, que é a questão de um racismo estrutural. Por quê? Quando a gente tá falando de um sujeito sexual, né, a gente vai remeter a um cara, por exemplo, você não pensa Enzo, sexo? Nossa, esse menininho aqui, todo playboyzinho, sabe aquele meme do menino que tem uma bermuda, um cintinho, uma blusa azul e um óculos, ele fala Enzo, não sei o que lá. Pronto, Enzo, ele não tem a performance de ser um sex symbol. Enzo não tem essa performance. Mas... Quando você olha pra Baco... Mas aí Baco é brincadeira, né? Que eu sou apaixonado por Baco. Quando você olha pra Baco... E aí há uma hipersexualização, por exemplo, do corpo negro, do homem negro. Do homem negro e da mulher preta. Faz umas músicas que, né? Mas aí Baco também tá de brincadeira, né? Não vou botar nem Baco aqui nessa história. Vamos botar outro cara. Mas aí existe uma hipersexualização do corpo do homem negro. E aí essa hipersexualização faz com que a gente... E aí tem uma hipersexualização do homem negro. Dentro da sociedade que a gente vive, a gente tem um sistema criminal extremamente seletivo, onde quem vai ser recrutado para o sistema prisional são negros e pardos, em sua maioria. E aí, eu pego essa sexualização junto a isso, e a ideia do bandido, que é o que faz algo proibido, quem faz proibido faz mais gostoso, e etc, etc. Então, existe... óbvio, minha gente, quem for especialista nisso, saiba que eu estou falando tudo de forma muito rasteira, mas se justifica um pouco nessa ideia desse racismo estrutural. Quando eu, mulher branca, universitária, não sei o que lá, eu olho para esse cara e faço essa performance, olho e vejo essa performance sexual, que não diz nada, e olho para um outro cara, aquele sujeito branco, porque historicamente esse sujeito branco, ele é colocado como o cara que vai me estuprar no casamento e ele vai ter relações sexuais e aí inverte o papel com a mulher negra. Historicamente é isso que a gente vai ter, né? Na época, o cara com a Sinhá,
ele abria as pernas dela e tinha uma ejaculação para ter filho, e com a mulher preta, ele ia lá e ele satisfazia os prazeres dele, porque aquela mulher é uma mulher que sabe fazer sexo. Então, basicamente, a hipersexualização dos corpos negros, elas trazem um pouco dessas consequências, né? Enfim, falei. Voltando para contrato de namoro. Falando sobre isso, eu já venho, por isso que eu travei na pergunta aqui, porque não fizeram direito a pergunta. E a próxima pergunta que fizeram foi a seguinte: doutora, se eu contratar a mesma garota de programa mais de 3 vezes na semana, é vínculo CLT ou não está? Engraçadinho. Já vi? Ai, criativo. Contrate 4, que você tá com muita criatividade, viu? Pra quem tá contratando 3. 3 vezes na semana. Um contrato de namoro pode ser rompido ou revisto ao longo do relacionamento? Pode. Qualquer contrato ele pode ser revisto a qualquer tempo, né? Desde que as duas partes concordem. Senão vai ter que reincidir o contrato. Vamos esquecer essas perguntas. Tem alguma coisa já que tu falou, agora eu fiquei com isso na mente. Alguma história interessante em relação a presídio, não? Tenho várias. Conta logo uma. É muito místico esse negócio de presídio, né, minha gente? Esqueci contrato de namoro por um momento. Esqueci. Vamos falar só sobre sistema prisional. Quanto tempo nessa área já? Ai, acho que... Prisional. 2013. 10 anos, 11 anos. 11 anos. Vendo de tudo, vendo pandemia, vendo tudo. 11 anos. Pandemia, vendo tudo. Na verdade, é porque, minha gente, eu tenho um problema, viu? Vou fazer uma pergunta, não sei nem se tu pode responder isso, mas já foi muito cantada por preso, não? Não. Não, né? Eles têm um respeito. Tem um respeito. E, assim, por mais que eu esteja aqui rindo bastante, nesses espaços, eu não sou tão simpática. Não, independente. A cantada, ela vem de qualquer lugar pra qualquer lugar. Mas é porque eu acho que quando a gente não é tão simpática assim, a gente vai... Eu vou muito braba, assim, pra esses espaços, porque... Primeiro, que eu sou mulher. Sim. E aí, a maior parte quem atuava na área criminal eram homens. Sim. Hoje em dia, felizmente, eu tenho muitas colegas nessa área criminal, e colegas de destaque na área criminal. Então, quando você vai para uma unidade prisional, e aí não tô falando do cara que faz um aviãozinho, tô falando de pessoa que de fato tem que respeitar no crime, entendeu? Um profissional. Tô brincando. Um profissional e tal, mas assim, eu tô falando uma pessoa que de fato ela vive do crime e tal. Ela já conhece as manhas todas, já conhece os artigos. Sim, Muitas vezes eles falam melhor que você. Sim. Porque você não vai ficar decorando. Eu decoro porque sou professora, mas quem não vai ficar decorando artigo. Você tem lá do lado o código, né? Enfim. Então, essa galera, ela vai procurar esses advogados. Ela não vai procurar qualquer advogado, não. Ela vai fazer um estudo sobre aquele cara, vai ver quem ele já soltou, quem já não soltou, não sei o quê. Então, a postura de nós, mulheres, dentro da advocacia criminal, ela acaba tendo que ser muito mais séria que, por exemplo, um homem. Porque aquele homem, basta ele estar ali com o terno e gravata dele, ele já tem o respeito daquele cara. E a gente, muitas vezes, é vista, enfim, né, mais uma vez, trazendo a história como um sujeito fragilizado e etc., que não estaria pronto para estar enfrentando aquilo ali. O que não é assim, né? Assim, então, a gente, muitas vezes, se impõe de uma forma que, por mais que possa, uma vez, um preso, ele começou a me mandar mensagem no WhatsApp. Mensagens perguntando o que é que eu tava fazendo, que tava com saudade de mim, quando é que eu ia visitar ele. Eu falei, primeiro que eu não lhe visito, meu querido, né? Não visito você. Eu fui aí trabalhar, mas aí foi um cara que eu até deixei e tal, de atender. Mas foi o único que eu me recordo, assim, de ficar dando em cima. Muito mais, eu acho que muito mais policial, muito mais... Mas também faz umas gracinhas, você ri e segue o baile. Também não vai... Eu acho que eu tive mais problema com juiz... Sim. Do que com preso. Jura você? Pensando aqui. Claro, que eu quebrei uma pergunta que eu disse, eu tinha pedido a tu. Fala uma história
já aconteceu, mas ao mesmo tempo me veio essa pergunta, se já deram em cima de tudo. Deixa eu ver, mas isso tu quer uma história como? De lá de dentro, com alguma mulher que aconteceu e te procuraram, enfim. Teve uma história agora, mas a história não é engraçada. Não é uma história engraçada. Mas teve uma história agora que é assim. As pessoas, elas acham, né, que saiu essa semana que eu não lembro qual foi o presídio. Não sei se foi Garaçu, não lembro qual foi o presídio. Que tinha uma cela, que tinha máquina de lavar, que tinha televisão, que tinha isso, que tinha aquilo. Aí o povo acha que a maior parte das celas é assim. Não é, tá, minha gente? No presídio, você tem as celas, que não dá pra todo mundo. E além dessas celas, a gente tem as favelas, que chamam, né? Eles constroem casas. Essas casas têm aluguel, tem tudo. Do lado das celas, porque não tem onde ficar todo mundo. Beleza. E aí, há uma comunicação com o celular. Sempre tem. Aí pegou uma pessoa aqui de fora, descobriu que a mulher de um preso estava sendo assediada sexualmente por um advogado. Aí entrou em contato com esse preso. Esse preso não teve demora. Mandou resolver a vida desse advogado. A gente ficou sabendo, do nada, contaram essa história. Aí a gente, quem é? Quem são as partes? Quando a gente soube, a gente, não, pelo amor de Deus, chama essa mulher aqui que a gente vai resolver de outra forma. Pra impedir uma desgraça, né? Aí tá, convenceu esse cara que não tinha que fazer nada. E esse advogado nem ficou sabendo, viu? De nada disso. Aí a gente intermediou, mandando ele, pelo amor de Deus, que o cara tinha família, que não sei o que, não. E que a gente ia resolver de outra forma. Se fosse resolvesse juridicamente, assim. A gente ia na delegacia, dava parte e tal. Aí essa mulher foi lá pro escritório. Aí ela, olha, doutora, eu vou atender aqui o telefone porque meu marido é muito desconfiado. Tá certo. O cara fez uma chamada de vídeo. Eu atendendo a mulher no escritório. E a mulher com chamada de vídeo, o cara numa cela, dando tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tudo bom? E aí, todo mundo dentro da cela, porque é isso, assim, as pessoas, elas acreditam que o sistema é uma coisa e é outra completamente diferente, né? Eu estava até falando sobre isso agora com um colega, sobre essa questão da ressocialização, porque hoje é o dia 13 de agosto, hoje dia 13 de agosto, sim, é o dia da pessoa encarcerada, né? E, infelizmente, a gente tem muitas questões dentro do sistema carcerário que as pessoas não estão muito dispostas a enfrentar. Mas é isso. Tem uma boa, engraçada, falando de um adultério. Não, eu vou retificar, ela não é engraçada não, tá, minha gente? É só engraçado um homem que, como ele falou. Cheguei pra atender um cara, isso eu não tava como advogada, tá? Tava como pesquisadora. Porque a minha tese de doutorado era pra investigar como é que os homens que foram condenados a estupro, eles visualizam aquela situação, sim, certo? E aí, eu cheguei lá pra o cara, e o cara falou, eu falei, seu fulaninho, um senhorzinho, seu fulaninho, o senhor tá aqui por quê? Aí ele, adultério. Aí eu, adultério, seu fulaninho? Ele é. E o senhor pegou quantos anos pelo adultério? Adultério não é mais crime, tá, minha gente? E o senhor pegou quantos anos por adultério? Hoje, doutor, eu peguei 10 anos. Eu fiz, o senhor pegou 10 anos só porque traiu essa mulher? Ele foi. Mas o senhor traiu sua mulher com quem? Aí ele, com a nossa filha. Aí eu fiz, e foi. Como foi essa história? Aí ele, veja, minha filha. Ele falando desse jeito, viu? Eu juro a vocês. Veja, minha filha. A minha mulher, ela quis sair pra trabalhar. Eu disse pra ela, fulaninha, não vai trabalhar. Quem é que vai fazer serviço de casa? Aí minha mulher cismou e disse que ia trabalhar de todo jeito. Aí o que aconteceu? A nossa filha, ela começou a ser a mulher da casa, doutora. Ela ia lá, ela fazia comida, era ela que pegava isso, que fazia aquilo. Aí teve um dia que ela me chamou, tava tomando banho e me chamou pra levar a toalha. Aí eu levei a toalha. Aí pronto, eu fiquei apaixonado por ela. Falei, seu fulaninho, a gente tá falando da filha do senhor? Ele é da minha filha. Aí eu falei assim, mas quando o senhor dormia com ela, ela queria? Ela também tava apaixonada pelo senhor? Aí ele disse, tava apaixonada. Aí eu pensei, né? Estupro de vulnerável. Ela devia ser menor de 14 anos. E aí depois, porque quando eu ia fazer essas entrevistas, eu não
lia o processo antes. Sim. Já pra eu não ir com a cabeça pré-moldada. Sim. Então, eu falava com eles e depois eu ia ler o processo. E quando eu fui ler o processo, era completamente diferente. O processo... A menina ela era de maior, ela tinha 15 anos na época. Ou seja, já não configuraria estupro de vulnerável. De maior em relação a ser vulnerável, né? É, de maior em relação a ser estupro de vulnerável. Ela era maior que 14 anos. E aí, ele tinha relação com ela, segundo ela alegou, né? Relações forçadas. Aí tá, aí pegou, ele falou assim, mas olha, minha filha, eu fiz uma oração a Deus, pedi perdão à minha mulher, e quando foi no outro dia mesmo, ela tava aqui tirando minha cadeia. Eu só não queria, porque você sabe, né? Eu ainda não tinha um barraco, eles chamam de barraco, as casas. Eu ainda não tinha um barraco, aí a gente tinha que fazer aquele negócio no banheiro. Eu fiz, ô seu fulaninho, o senhor ainda faz aquele negócio, é? Seu fulaninho era um idoso, viu, já? Aham, 70 pra mais. Aí o senhor tá nesse... Porque, não que não faça com 70 anos, mas no presídio é muito fogo, né, não? É. Aí eu falei, mas seu fulaninho tem que respeitar, viu? Aí ele falou, faz, minha filha. Aí eu não queria porque a gente tava aqui no banheiro, mas quando eu consegui meu barraco, toda semana ela tá aqui. Eu fiz, graças a Deus. Aí pronto. Foi um cara que tinha violentado sexualmente a menina. Essa ideia, essa construção patriarcal de que a mulher ela tem um papel. E aí o cara... Porque, vê, na nossa cabeça, na cabeça de uma mulher, por exemplo, é impossível. É impossível não, porque acontece. Mas é muito improvável que uma mulher ela sexualize uma criança. Sim. Com um homem, não. E aí, essa sexualização dessas crianças é porque, mais uma vez, na casa, dentro de um sistema patriarcal, né? Na casa, a mulher e as crianças, elas são parte da propriedade desse homem. Então, eles têm que estar à disposição desse homem, da vontade desse homem. Então, com muita tranquilidade, seu fulaninho, que morava num sítio, num distrito depois de Caruaru, seu fulaninho, ele olhava pra filha e ele consegue sexualizar aquela filha, porque naquele momento em que ela passa a cozinhar, passar as roupas dele, varrer a casa, ela assume uma figura de mulher. Uhum. E aí ele sexualiza aquele corpo e ele pode dominar aquele corpo, já que aquela criança faz parte da propriedade do seu fulaninho. A pergunta é a seguinte, a mãe sabia? Ele disse que ele sabia no começo, mas pelo processo não, ela não sabia. Então aí eu não sei. E aí onde eu pergunto, se ela sabia, o que é que pode dar pra ela? No caso, se ela soubesse, ela tinha obrigação, né? De denunciar. Ela é representante legal Se daquela ela criança. denuncia, Aí ela responde por conivente. estupro também. Isso. Responde por estupro também. Mas muitas vezes, teve um caso de uma mulher que ela chegou pra mim, ela tinha 45 anos. Essa mulher, ela chegou. Ela tremia muito, muito. E disse, doutor, olha, eu queria lhe contar uma coisa. Eu fui estuprada pelo meu pai. Aí, meu Deus, não sei o quê. Fui ajeitando ela, porque ela tava tremendo muito. Eu, quando foi isso? Aí ela, dos meus 2 aos meus 16 anos. Vixe. Aí eu, meu Deus do céu. E ela só teve coragem de denunciar ali com uns 45 anos, né? Então, já não dava mais pra fazer nada criminalmente. Mas eu falei pra ela, né? E a sua mãe nisso tudo? Porque eles moravam num sítio muito afastado, não sei o que lá. Esse cara tinha arma. A mãe dela sabia. Ela descobriu quando ela tinha mais ou menos 15 anos. Ela descobriu que a mãe dela sabia porque ela ouviu uma conversa do pai com a mãe. A mãe implorando pra ele parar de fazer isso com ela. Mas a mãe tinha muito medo dele. Então é como se no final das contas, por exemplo, se a gente tiver na atuação de uma defesa de uma mulher dessa, ela não denunciou, não foi porque ela estava no poder de denunciar e não fez, entendeu? É porque ela realmente vivia sendo ameaçada por ele. Aí a gente encontra a tese para fazer a defesa dessa mulher. Mas se uma mãe, um pai, tem ciência que aquela criança ela está sendo abusada ou está sofrendo qualquer tipo de violência e ela não denuncia, ele também responde por aquilo. Sim. Porque ele tem a obrigação de fazer. Pesado, não foi? Vixe Maria, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Até porque é um assunto que a gente passaria aqui facilmente uma vida falando. Porque é um assunto até que, né? Entra até na psicologia, na sexologia da história. Eu atendi um caso de... Não vou nem falar porque é capaz de se identificar. Um caso parecido. Uma menina casou com um colombiano. Passou 3 meses, a irmãzinha dela começou a frequentar a casa dela. E esse cara começou a abusar. E na terapia,
eu fiz a pergunta, não sei pra que eu fiz essa pergunta, tu sabia disso? Ela disse que sim, depois ela negou, ou seja, aí eu não sabia como lidar com isso, porque na psicologia isso a gente segura, né? Na terapia a gente segura isso como... Existe uma ética... Um sigilo em relação... Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia criminoso por segurar aquilo. E até que ponto? Então, foi muito no começo isso. Eu não sabia lidar com isso. Então, eu disse, e agora? O que é que eu faço? Se eu ficar calado, eu vou estar fazendo, na minha cabeça, né? Naquela época, fazendo parte desse crime. Que é um crime como se fosse uma quadrilha, né? E se eu falar, vou quebrar uma ética aqui. Aí tive que passar, falei com o meu supervisor na época. Fiquei louco, assim. Fiquei uma coisa minha com 7 anos de idade. É lógico. Não, assim, óbvio, a gente tem umas pessoas que têm obrigação, sim, outras pessoas que têm um dever legal, a gente chama. A gente pode até chamar isso de psicologia forense, tipo, a galera que trabalha com vocês em relação a isso, num crime, na cadeia, mais ou menos isso. Tu tem algum psicólogo que trabalha? Não, psicóloga, sei lá. Os psicólogos, eles trabalham, toda a unidade prisional, ou centro socioeducativo, né, que é onde ficam os adolescentes, a gente tem equipes multidisciplinares. Sim. Aí dentro dessas equipes multidisciplinares tem os psicólogos. Só que, assim como para o advogado, para um psicólogo, existe a questão do sigilo. Então, sim, ele não tem obrigação nenhuma, na verdade, ele não pode falar, né, sobre o que aquelas pessoas estão ali contando. Inclusive... Porque nesses espaços, muitas vezes, são os psicólogos, são os assistentes sociais, são os professores, as pessoas que aqueles reeducandos, eles mais respeitam. Sim. Porque são as pessoas que veem eles com mais humanidade. Então, infelizmente, óbvio, as equipes multidisciplinares, elas são muito pequenas em relação ao quantitativo de pessoas que a gente tem presa, né? Então, é absurdo. Mas essas pessoas, elas desempenham um papel extremamente importante, que é um papel de humanização mesmo, daquelas pessoas que nunca tiveram acesso, por exemplo, a nenhum tipo de terapia. Óbvio, não é isso que eu quero colocar como um dado, mas quantas das pessoas que violentaram sexualmente alguém já foram vítimas de violência sexual e não tiveram isso tratado? Sim. E aí, essa busca, ela não é feita. O máximo que se faz dentro das unidades vamos separar essa galera aqui para não sofrer mais violação. Tu é professora? Sou. Dá para ter uma média, mais ou menos, quantos alunos tu tem? Hoje, eu tinha... Eu tinha, ano passado, até janeiro do ano passado, eu tinha 13 turmas. 13 turmas. Se tu chegar nas 13... e perguntar às mulheres da sala, quantas mulheres aqui já foram abusadas? Se brincar, 100% levanta a mão. Todas. Se brincar. Eu já fiz isso. Então, não é porque lá né, os detentos de menor, eles não têm essa terapia, ou essa... Na verdade, as pessoas que são milionárias, as pessoas... O Brasil em si, né, é um país que não tem esse acesso. Tá tendo agora, virou até uma moda, né? É igual a gente brinca em relação à nutrição. Eu quero marmitar. Marmitar virou uma moda. Eu chego num avião e marmita. Antigamente era vergonha. Vou puxar minha marmita, não. Então, hoje em dia, é chique dizer que faz terapia. Que bom. Seja lá qual for o motivo, mas é bom em relação a isso. Mas quantas pessoas dessas, quantas mulheres dessas, ou até homens mesmo, foram abusadas e procuraram ajuda? Exatamente. E entendeu? Normalizam isso. Falando isso em relação à faculdade, que a maioria das vezes é um poder aquisitivo um pouco maior. Poder aquisitivo e poder de informação, né? Assim, eu lembro que eu fiz foi muito interessante esse dado. Eu fiz um trabalho com todas as minhas turmas. Eu passei o mesmo documentário. Sim. Que eu não lembro qual é o nome agora, mas é um documentário que ele vai falar sobre exploração sexual infantil. E aí eu comecei a falar sobre isso e puxar um pouco de como esse sujeito, o violador sexual, ele é um sujeito comum. Ele é um cara que senta na mesa de bar, que ele é engraçado, que ele é gente boa, que não sei o que. Que não existe uma performance do homem que é estuprador, não sei o que. Não. Então, na verdade, de nenhum crime, né? Não existe nenhum estereótipo, não existe nenhum perfil, pode ser qualquer pessoa. E aí, eu senti... E, na verdade, foi até uma aluna que comentou isso comigo. Falou assim, Maju, tu percebeu que depois desse documentário... Porque eu passava esse documentário, depois eu fazia uma roda. Depois disso que tu fez, dessa atividade, tu percebeu a quantidade significativa de homens que deixaram de ir pra tua aula?
E foi um dado que eu comecei a observar, que de fato, os homens tinham deixado de ir. Eu lembro que em uma dessas turmas, um aluno falou assim, professor, eu trabalhava num negócio de caminhão, sei lá, no distrito desse aqui. E aí, uma vez eu tava passando, tinha uma mulher sendo estuprada por 2 caras. E aí, meus amigos, oxe, olha pra ali, não sei o que lá. Aí a gente foi-se embora. Aí eu fiz, vocês não fizeram nada. Ele falou, não, professor, eu não sei o que. Os meninos ainda saíram rindo, dizendo que a gente não queria ir pra lá também. Então, quando esse cara, ele externalizou isso diante de uma sala com 60 pessoas, sem nenhum tipo de constrangimento, é porque você vê que a nossa sociedade legitima esses caras. E também é todo um desgaste para nós, mulheres, sobretudo, assim. Eu falo mulheres, mas homens também, né, minha gente? Mas, sobretudo, mulheres, que são as principais vítimas. Há um desgaste de você ter que reviver essa situação de violência. Veja, eu falei brincando o negócio do contrato, mas foi sério. No contrato tinha lá uma das cláusulas que a mulher tinha que satisfazer o homem sexualmente sempre. Uma pessoa redigiu essa cláusula. Então, na cabeça dessa pessoa, desse cara, é normal. Então, quantas mulheres é isso? É retirada de camisinha sem autorização? São tantas coisas que, enfim, que daria... Daria. E é sobre isso. Acho que essa chegada com uma terapia, com essas informações, né? Com esses podcasts que estão acontecendo agora, é excelente. É uma grande massa que não tem nem ideia do que fazer. Por exemplo, como tu falou, ele redigiu. Na cabeça do cara, a mulher não tá ali, ela não tá dando ok, então tá tudo certo. Foi isso que eu pensei aqui. Obviamente que eu pensei como um senso comum. Não pensei como um terapeuta ou psicólogo, vamos dizer assim, um advogado mesmo. Então, na cabeça dele tu tá de acordo? Tô, peraí, deixa eu digitar. Mas é uma violência. A gente sabe que é uma violência. Isso. Então, quem é essas pessoas? Quem são essas pessoas que têm a noção do que é uma violência e que não é? Sabe? Quem está na sala de aula? Os professores, os alunos, os gestores. Vê, é uma educação em massa sexual. E em relação a crime, em relação a tudo, né? Em relação a tudo, é isso. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente, hoje, a principal pauta de 2018 para cá, a sexualidade, ela vem sendo um ponto central nos debates políticos. E uma polarização em relação a essa sexualidade, como se não houvesse já uma educação sexual posta. Existe uma educação sexual posta. Sim. Agora, é uma educação sexual que ela oprime, né? Então, ela se coloca, porque na medida em que eu lhe educo a achar que é normal você satisfazer uma outra pessoa, independente da sua vontade, quando isso acontecer, você não vai problematizar, porque aquilo é normal. Me preste esse papel, por favor. Existia uma pesquisa, agora há pouco, a gente estava até fazendo nas escolas, que fizeram com pais e filhos. Eu vou mostrar para vocês que estão em casa. E aí, fizeram uma pesquisa, um joguinho com as crianças e com os pais dela, aonde podia tocar fichinhas amarelas, verde e vermelho, assim, estilo sinal. Amarelo quase ninguém colocou, mas verde não dá pra ver, não sei se dá pra ver a pessoa em casa. 94% aqui, 46% aqui e 99% na boca. Então, para as crianças, e detalhe, os pais também fizeram isso, fizeram parte dessa dinâmica. Veja só, e na cabeça das pessoas, os pais não têm nem noção que é, tipo, não, mas isso aqui é normal. Eu pegar, besteira, minha filha, eu fazer isso, sabe? Meu filho... Então, essa sexualidade que não foi ensinada, não foi... Aí entra outra questão de quem vai ensinar a sexualidade na escola, quem vai ensinar a sexualidade... Existe um debate grande para isso, que aí entra a religião, entra um monte de coisa, entendeu? Então, para tu ter noção como as pessoas não têm educação, sexual... E muitas vezes chega a uma esfera dessa, que a menina tá sendo estuprada, ou então fulaninha virou mulher da casa. Tu tá falando no interior, pra quem não é de Pernambuco, o interior do interior. Não é isso? O distrito do interior. Mas isso tem na cidade grande. Sim. Isso tem dentro de um apartamento de luxo. Tem em todo canto. Exatamente. A gente tem uma ideia de como é. Mas vamos deixar esse assunto mais sério para depois. E para finalizar, a gente já tá chegando mais ou menos 1 hora, né, Paulinho? 1h15.
Eu falo muito, minha gente. Que papo, passou que a gente nem sentiu. Júlia, é o seguinte, última pergunta, pra Manda. depois deixar teu contato pra galera ir atrás, que a galera vai atrás. Que advogada, dicas para casais. Que conselho para você que daria para os casais que estão considerando fazer esse contrato de namoro? A galera que não sei se eu faço, não sei se meu namorado vai gostar, se minha namorada vai gostar, não sei se é antiético, não sei se é aquela história do romantismo. Quais são as dicas? Fala pra galera. Bem, primeiro, só faz sentido esse contrato se vocês tiverem patrimônio, tá, minha gente? Se não tiver, sinceramente, não vai ter muita, como é que eu posso dizer, muito efeito para vocês. Mas, para quem tem patrimônio, é importante fazer certificado de que aquilo não é uma união estável e que, se de alguma forma aquela relação, ela passe durante o tempo, eu ainda colocaria essa cláusulazinha, ela passe a ser configurada como uma união estável, eventualmente, separação total de bens, não é porque você não confia, não é por conta de nada, mas é por uma questão prática, na eventualidade de se separar. E se você, por exemplo, não, mas eu nunca vou ter problema com dinheiro com ele, etc., não tem problema com ela, né, depende, não tem problema. Quando vocês se separarem, você dá tudo que é seu pra ele, mas aí você tá fazendo de bom grado, você tá fazendo porque você quer. Não é porque você tá sendo obrigado. Então, obrigado. Então, a ideia é, por mais romântica que você seja emocionado, meu amor, lembre que na hora da separação, aquela piadinha de domingo, de pai, dos meus bens e meu bem, tem uma piadinha que é assim, esse trocadilhozinho, infelizmente, é uma realidade. E, na prática, somos nós, mulheres, em regra, que saímos prejudicadas nessas relações. Então, certifiquem-se dessas questões de bem, não deixem o romantismo cegar vocês. E nessa questão do namoro, se de fato vai ser só um namoro, faz sentido o contrato, se for com a questão se tiver patrimônio, né? Se não tiver patrimônio envolvido, não vale a pena, mas tendo patrimônio, faça isso. E se depois você percebe que aquilo ali começou a ficar mais sério, a engatar ali numa união estável, vá lá no cartório e refaça e troque do namoro qualificado para uma união estável. Namoro qualificado é bom. E agora, Júlia, deixa tuas redes sociais, teus contatos. Meu Instagram é @majuleonel. É isso. Eu não uso outra rede social, eu sou... E aí a gente vai voltar a falar, eu tô lendo ali, mestre, doutor em Direito, advogada criminalista, que ela acabou de dar uma aula aqui, várias aulas, inclusive complexo de Édipo. Júlia, muito obrigado, muitíssimo obrigado. É uma excelência, massa demais, uma simpatia de pessoa. E, pessoal, até a próxima e segue Júlia. E outra coisa, curte e compartilha, curte a Play Hits, segue o podcast. Tamo junto, até a próxima.